Deuteronômio capítulo 5, nós vamos falar no verso 16, sobre honrar pai e mãe. E hoje é um dia que, pelo menos digitalmente, as mães são honradas. Pelo menos num post que alguém copia e cola e manda, as mães são lembradas, honradas, né? Então nós vamos falar um pouquinho sobre as lutas que a gente tem na nossa sociedade para entender se esse texto é válido, se esse texto é digno de ser apreciado, se é digno de ser colocado em prática de fato. Vamos pensar um pouco sobre a pressão que a gente tem em ter também um dualismo na nossa mente entre aquilo que o Senhor fala na sua palavra, mas quando a gente traz para o dia de hoje, fala, ixi, mas isso aqui era para aquela época, não tem mais muito a ver com a gente. A gente às vezes vive um dualismo na nossa mente. O verso 16 do Deuteronômio 5 diz, eu vou tomar um pouquinho de água, eu nunca vou ter a altura do pastor Ricardo e nem a franja, mas hoje eu estou tendo a oportunidade de ter a voz rouca. Foi pesado, né? Foi culpa do João. Sim, Deuteronômio 5, 16. Talvez eu nunca mais volte, então eu vou aproveitar, né? Honra a teu pai e tua mãe, como o Senhor teu Deus te ordenou, para que se prolongue os teus dias e para que te vá bem na terra que o Senhor teu Deus te dá. Esse texto ele se repete outras vezes, inclusive no Novo Testamento, e ele é muito importante. Se você acredita que, como eu, que as Escrituras foram escritas numa ordem muito importante, que a ordem que as coisas aparecem são importantes também, o Deuteronômio 5 vem antes do quê? Do 6, né? E no 6, o verso 1 diz assim, estes, pois, são os mandamentos, estatutos e juízos que te mandou o Senhor teu Deus, se te ensinassem para que os cumprisse aonde? Na terra a que passas para possuir. Para que temas ao Senhor teu Deus e guarde todos os seus estatutos e mandamentos e que ordenou, tu e teu filho, e o filho do teu filho, todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados. Isso é interessante. Quando a gente chega em Gênesis capítulo 12, você sabe a história. Deus deu um mandato a Adão e Eva para multiplicar e encher a terra, e então as coisas vão acontecendo, e crianças vão nascendo, e cidades, e países, e povos, a coisa vai acontecendo. Quando chega em Gênesis 12, dentro de uma realidade familiar, o Senhor muda o curso das coisas. E a narrativa bíblica em Gênesis 12 é separando Abraão até então, de dentro da sua família. Então há uma ruptura familiar ali. Em vários detalhes culturais da época, Abraão estava deixando de honrar, e até certo sentido, os seus pais. Porque numa agricultura familiar, então os filhos, eles não casavam e iam para muito longe. Eles iam continuando a fazenda da família, continuando a história e formando os clãs. Ia crescendo meio junto aqui, para poder cuidar de todo o negócio. Mas o Senhor, então, chama Abrão. E aqui há um primeiro princípio interessante. Aquilo que o Senhor fala conosco precisa ter a primazia na nossa história. Acima de, muitas vezes, contextos culturais. Acima, muitas vezes, de leis, porque, às vezes, tanto o contexto cultural quanto as leis, elas são estabelecidas ou desenvolvidas e vão contra a vontade do Senhor. Nós vamos falar um pouco mais disso na hora de honrar. Então, Abraão, ele sai e começa a constituir uma nova história. Depois de Abraão, Isaque, de Isaque, Jacó, a história do Egito, os 12 filhos que se tornam em tribos, e então se espalham toda a história. E quando o Senhor está prestes a cumprir parte do que falou Abraão, que daria a ele uma terra, o Senhor chama todas as famílias e fala, algumas coisas são vitais para vocês sobreviverem e viverem aonde vocês vão pisar. O povo de Israel, ele se destaca nesse contexto histórico e cultural como um povo monogâmico, que tinha um único Deus. Diferente, por exemplo, dos povos da onde eles iam conquistar e habitar ao redor, que tinham vários deuses.
Então era totalmente diferente a maneira que Israel lidava com a religiosidade e os outros povos. Enquanto para os outros povos, e isso é até hoje, a religião é uma parte da história. E o Brasil é muito assim ainda. A religiosidade é uma parte da nossa vida. A gente tem a nossa cultura, o nosso jeito, a nossa forma e vai na igreja. Quando você olha o povo de Israel, há um detalhe diferente. Toda a cultura, toda a sociedade, tudo que se desenvolve é amparado na lei. Então as festas têm a ver com a lei. A cultura tem a ver com a lei. O entregar o dízimo, que nós falamos agora, tem a ver com a lei. Tudo está debaixo dessa prisma de que o Senhor tem a primazia na história. Então esse povo de Israel vai entrar numa terra onde a mente do povo é fracionada. É fracionada e a cultura é diferente. A religiosidade é diferente. Então antes de entrar, ele chama a galera e tem aí o decálogo. Os 10 princípios que norteiam a moral, a ética e a espiritualidade. 10. Dos 10, quando vai começar a segunda etapa, o Senhor chama a atenção para a honra de pai e mãe. Como nós falamos ontem sobre outras passagens bíblicas onde Deus fala, Deus poderia ter dito qualquer coisa, mas Ele escolheu falar isso. Hans Urick, um comentarista, faz uma análise muito interessante, que até o 4º mandamento é uma perspectiva espiritual das coisas. O povo que estava entrando na terra tinha que entrar de cabeça erguida, não falando nós somos melhor que os outros, mas de cabeça erguida, olhando firmemente para o Senhor Criador. E então, dos 5 adiante, esse povo que tinha a sua mente, o seu coração, o seu olhar fixo no Senhor, também olha para as relações interpessoais, e nesse processo de olhar a relação interpessoais, os outros mandamentos vão se encaixar, e é muito interessante. Até o 4 é o relacionamento do homem com o Senhor, dos 5 para frente é do homem com o seu semelhante. E não é à toa, para mim, que o verso 16 começa com honra a teu pai e tua mãe, e na sequência ele tem não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não cobiça. Essas outras coisas, elas vêm depois da honra do pai. Se a honra do pai e da mãe ela é quebrada, as outras coisas certamente vão ser quebradas. Porque esse pai e mãe, com todas as disfunções que a gente viu ontem, eles precisam ser honrados. E a gente quebra nisso. O que dizer sobre matar? O que dizer sobre adulterar? São coisas de menor importância dentro de um convívio social quando a desonra de pai e de mãe ela é estabelecida. Então esse é o contexto que nós chegamos. A gente chega nessa curva que Deus faz através da vida de Abraão, e estamos chegando perto da terra e vamos se misturar, vamos conquistar outros povos. E o povo de Israel, como a gente sabe, ele não leva na totalidade a conquista. E ele acaba habitando junto com gente que pensa diferente. Aí se parece muito com a gente. O que é o Dia das Mães hoje na nossa cultura? Talvez você vai dizer aí, é comércio. É verdade. O que é o Dia das Mães hoje na nossa cultura? É uma vez, um momento de mandar um bilhete, um cartão. Mas obviamente que, como o pastor já disse, não é hoje o dia de honrar. É todos os dias o dia de honrar. Em todas as épocas o dia de honrar. Esse mandamento não é um mandamento para criança. Ei, crianças, honrem o pai e mãe. Isso é um mandamento para todos nós. E independente da idade dos nossos pais, todos nós devemos honrá-los. E independente, como nós vimos ontem, da disfunção que ele lidou com a gente na nossa formação. Hoje, nós estamos vivendo uma crise que, ao meu ver, é sem precedente. Hoje nós temos uma infantilização generalizada. E isso, você vai ver que tem a ver com a maneira como a gente lida com esse princípio. A infantilização é tão grande, de mães, no trato com seus filhos. Então, parece que não há um limite para você parar de mimar as crianças.
Não há um limite para as mães deixarem o bebê crescer, como nós falamos ontem. E a mãe precisa deixar o bebê crescer. E a minha mãe faz isso. O Márcio, graças a Deus que o Márcio não percebeu. Aí eu estou saindo, ela fala assim, nossa, tá bonito, filho. Eu vou tirar uma foto. Espera que eu vou tirar uma foto. Mãe, depois a gente tira a foto, o rapaz já chegou. Eu vou. Aí a minha avó entrou na frente, né, Marcelo? Veio para fechar o portão. Aí ela assim, mãe, sai da frente que eu vou tirar uma foto do meu bebê. E é interessantíssimo isso, como a gente vê mães e pais que não ajudam o filho no processo de amadurecimento. A gente vai fazendo tudo por eles. E depois a gente quer cobrar essa fatura. A gente infantiliza o processo de educação e depois a gente exige maturidade. Opa, não parece estranho? Sim, mas a gente às vezes não pensa nisso. Se nós criarmos crianças constantes, a vida, 20 anos ainda é uma criancinha, como esperar que ele seja um adulto? E tenha uma honra de nível de adulto? Não tem. Pais fracos, gerando os filhos ainda mais fracos, sem dizer na enorme quantidade de mães sobrecarregadas, cansadas, frustradas, decepcionadas, porque tiveram uma experiência bem traumática no seu relacionamento conjugal ou na sua história familiar. Então essas mães cansadas, abandonadas e frustradas, elas estão também sobrecarregadas tentando criar os seus filhos e elas acreditam que elas vão compensar todas as tristezas da vida dela, mimando essa criança. Esse é um primeiro recorte. Segundo recorte são a infantilização dos próprios filhos. Filhos que se recusam a crescer. Nós estamos vivendo essa geração de filhos que se recusam a crescer. Parece que eles vão se segurando na vestimenta, na roupa, no trato, no linguajar, quase que prendendo as pernas, ele não quer crescer. E nós temos uma multidão de jovens de 30 anos, virando à noite jogando videogame. E aí depois acordando 2 horas da tarde. Quando a mamãe vai no quartinho do bebê, bate de levinho, 2 horas da tarde. Filho, ela vai pôr a mão assim, né? Para ver se está respirando. Ai, está vivo meu bebê. Aí, nossa, eu vou tirar o tênis do meu bebê, aquele tênis 44, chulé fedorento. Ela tira para ele dormir mais. Porque ele passou o quê? Trabalhando, jogando videogame. Uma geração que se recusa a crescer. Isso é tão grave, associado ao vício digital, que nós não podemos falar aqui, mas, por favor, entra lá no YouTube, ctceb.oficial. Eu trouxe um pesquisador na área de neurociência, ele dá uma palestra lá chamada cocaína digital. Olha lá. O vício digital tem o mesmo impulso neural da cocaína no cérebro. E talvez você se descubra que é um viciado. Então vá preparado. Esses jovens que se recusam a crescer, viciados em tecnologia, são caracterizados hoje a geração nem. Quase 7 milhões de jovens do Brasil nem trabalham e nem estudam. Nós estamos falando de jovens de 25 a 35 anos. Se recusam a crescer. E esses caras, eles estão produzindo vídeos. E não sei, eu quero estragar o seu olhar, estragar definitivo. Se eu não consegui ontem, hoje eu quero estragar. Você nunca mais assistir um vídeo, um filme ou a televisão da mesma maneira. Então, esses dias eu vi, e aquilo assim, eu fiz aquela bobeira que eu digo, não faz, não vale nada. Eu fiz um comentário no vídeo do cara. Eu fiz um comentário. A última vez que eu fiz um comentário no vídeo do cara, o cara mandou um palavrão. Depois, eu fiz um comentário. O vídeo era assim, ele colocou o celular na mesa da cozinha e a mãe estava ali almoçando. Aí ele vai atrás da mãe, assim, tipo, nossa, eu vou fazer uma pegadinha e tal.
Aí ele põe o negócio na boca, chega lá, começa a comer, começa a fingir que ele está engasgado. A mãe se desespera. Que isso, meu filho, isso aqui, tal. Aí ela vai tentar ajudar ele lá. Tal. Quando a mãe vem perto, ele sopra um monte de farinha na cara da mãe. Absurdo. Imagina a gente exigir que um homem desse não mate, não adultere, não furte, não diga mentiras num tribunal. Como? Você percebe que se isso quebra, as outras coisas quebram também. E se isso quebrou, é porque o para trás quebrou também. Nós vamos ver isso. Então nós estamos vivendo essa geração. Então quando chega e fala assim, olha, você tem que honrar o seu pai e sua mãe, isso aí é uma loucura na sociedade. Uma sociedade dessa, de crianças com 30 anos, a infantilização também está nos espectadores. Cansados, sem propósito, refém do vício digital, também muitos com padrões morais baixos, riem de se acabar de vídeos como esse. Compartilham um vídeo como esse. Passam adiante essa infantilização imoral, irracional, ilógica e contra o mandamento do Senhor. Então, vai parecer que eu estou assistindo o vídeo toda hora. É que eu fiquei pensando nos vídeos. Então, eu vi um outro vídeo. Olha o vício digital. A cocaína. E nesse vídeo, era a história de um cara que tinha matado a mãe e a avó. Lá em Goiás. E aí, na entrevista, o repórter... E aí, olha, porque a Anápolis ainda é uma cidade menorzinha, então tem aqueles repórter raiz, né, que faz pergunta tipo livre, vai tipo batendo pau. Rapaz, você está bem? Aí, não, estou bem. Mas você não se arrepende de ter matado sua mãe? Não. Se você soubesse quem minha mãe era, mas quão ruim ela era? Não, minha mãe não fazia o que eu queria. Mas você matou a avó também? Não, porque minha avó cobertava minha mãe. Então você vai olhando uma loucura e a galera espalhando. Gente, cuidado. Esse é o palco da nossa sociedade, onde a honra ao pai e à mãe não tem nenhum sentido, nenhum valor. Então a gente fala, vamos honrar pai e mãe. Isso aí ainda tem algum valor aqui dentro. Mas lá fora, o que é honrar pai e mãe hoje? É o post do Dia das Mães. É um post no aniversário às 11h59, porque tinha esquecido que era o Dia das Mães, ou no aniversário da mãe. E tem também o post no Dia da Morte, da guerreira, do valente, daquele que deixou grandes lições de vida, mesmo que o cara não estava seguindo. São esses os 3 momentos clássicos de honra. E nós temos hoje uma enxurrada de asilos sendo aberto. E nós temos hoje uma enxurrada de idosos abandonados. Então saiu uma matéria recentemente num país da Europa que descobriram uma senhora, 2 anos morta, dentro da casa dela sentada numa cadeira. Ela morreu, acho que em 2019, e no final de 2020, ou começo de 2021, o mato da casa estava tão alto, os vizinhos reclamando dos bichos entrando nele, chamaram lá, vigilância sanitária, e aí a vigilância chegou e tal, cadê a mulher? Não, acho que ela mudou de cidade, ela abandonou a casa, isso é um absurdo. Na hora que o cara vai olhar pela janela, está lá os restos mortais de uma idosa sentada na cadeira. A mulher morreu sentada, e o estágio de putrefação do corpo indicava pelo menos 2 anos de morte. Não tem família? Não tem filho? Tá, não tem filho, não tem amigo, não tem vizinho. Então essa é uma realidade triste. Agora, se o Senhor incluiu honra teu pai e tua mãe no decálogo,
a gente, no mínimo, tem que fazer algumas perguntas. Eu coloquei aqui algumas. Por que é tão importante? O que aconteceria em uma sociedade se isso for desprezado? Como eu restauro isso na minha vida com meu filho? E como me portar ante ao meu filho? Eu devo esperar isso dele? Eu devo exigir isso dele? Eu devo conquistar isso com ele? É importante. A importância de se aplicar os 10 mandamentos na nossa vida é para hoje do mesmo grau e nível de importância que foi naquela época. Mas nós temos algumas coisas que criam, como eu disse no começo, um dualismo na nossa mente. Por exemplo, a gente tem dificuldade com um mandamento como esse quando a gente coloca o mandamento debaixo da circunstância. Então, como nós vamos honrar um pai que foi embora? Como nós vamos honrar uma mãe abusiva, que oprime? Como nós vamos honrar alguém violento? Então, nós olhamos as circunstâncias e falamos assim, a circunstância determina o nosso empenho no mandamento. Isso é criar uma dicotomia na nossa mente. Isso é dividir a nossa mente. Então, ora o mandamento se enquadra, ora ele não se enquadra mais. Quem que determina o valor do mandamento? A circunstância. Mas isso é o que o mundo faz. Então, a lei do farol vermelho, ela é conveniente se sou eu que espero ele abrir. Mas se eu vou ter que parar nele, não, eu vou passar aqui rapidinho. Então, nós vamos colocando os mandamentos na mesma esfera de valor que a sociedade coloca. Muitas das pessoas acreditam que o cumprimento dos mandamentos depende da circunstância, mas não depende. Não depende. Esse modo de pensar é o que tem destruído a nossa fé. É o que tem destruído a nossa integralidade com o Evangelho. Tiago 2,10 disse, pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Então é muito sério quando a gente coloca a nossa circunstância, o nosso sentimento, debaixo do obedecer ou não obedecer à lei do Senhor. Aquilo que a igreja tinha que lutar até uns dias atrás contra o Homo sapiens, hoje é dito que não é mais essa luta. Hoje a luta é contra o Homo sentimentales. Então não é o homem que veio do macaco, o homem é aquilo que ele sente que ele é. É circunstancial. Então depende da circunstância. E se a gente vai levar esse negócio adiante, que extravasa a esfera da respeitabilidade, extravasa a esfera da liberdade do próximo. Amanhã nós vamos ter pessoas que se sentem um cachorro fazendo xixi no seu pé. E você não vai poder falar nada, porque ele se sente um cachorro. Então, quando nós colocamos os sentimentos e as circunstâncias em quesito de primazia para obedecer ou não obedecer o mandamento, a gente se arrebenta. E não cumpre a lei do Senhor. O texto diz honra. Honra tem a ver com dar o peso e a importância devida. Honra, essa palavra, kabad, do hebraico tem a ver nesse sentido. Qual é o peso que se deve dar isso? E é claro que em casos extremos de abuso e violência, talvez o distanciamento, o não acolher aos pedidos, o não se envolver constantemente, isso vai afetar o peso da honra. Há pais que nunca foram presentes, mas eles exigem uma honra de toneladas no Dia dos Pais. Mas há outros pais que se dão, se ralam, se quebram pelos filhos, e os filhos não dão nenhuma gota de honra. Em caso de desonrar a Deus, esse mandamento precisa ser avaliado. Como que a gente lida nisso? Quando um pai obriga um filho, como no caso de países muçulmanos. Nós vivemos uma situação na África do Sul, eu e a Dani, e nós tivemos uma conversa, antes de fazer o que eu fui fazer, nós oramos muito, muita gente no Brasil orou, e eu conversei com a Dani, e a nossa conversa foi o seguinte: Dan, se tudo der certo, nós ganhamos um filho. Essa foi a conversa. Porque Deus deu uma direção clara que nós deveríamos evangelizar um rapaz muçulmano. Ele já estava no ponto de ouvir, e tem uma longa história sobre como trabalhar com muçulmanos. A gente já estava meses de relacionamento com ele,
E então o Senhor revelou a nós como nós deveríamos fazer, como a gente deveria agir naquela situação. Então eu fui para um café com esse cara, e esse cara um dia tinha me falado o seguinte: na minha cidade não entra ninguém que não é muçulmano. E eu falei dentro de mim: pois eu vou entrar. Eu vou entrar dentro do teu coração, com a palavra que nós vamos plantar aí. E sabe onde ele mora ainda hoje? Em Meca. Em Meca. Então nós fomos para conversar com esse rapaz. Sentei lá no café e disse o seguinte para ele: você vai ler essa carta, porque essa foi a direção que Deus deu, de escrever uma carta. Você vai ler essa carta e antes de você ler, deixa eu te dizer uma coisa. Aconteça o que acontecer, você tem uma família para morar no Brasil. Você tem casa, você tem comida, você vai ter dinheiro, nós vamos adotar você. Agora pode ler a carta. Por quê? Porque se ele volta convertido, se não morrer, não tem mais família. Então, para mim, nós precisamos compreender que o 5º mandamento vem depois do 1º. A base para que a honra se perpetue entre os relacionamentos interpessoais passa pelo 1º. Não ter outro Deus. Deus precisa ser único e ter a primazia na nossa história. Muitos de nós pensam que circunstâncias determinam a obediência a esse mandamento. Mas eu quero dizer para você que é exatamente ser o Senhor, o seu único Deus, que vai então te ajudar a cumprir todos os outros mandamentos. Então, em primeira instância, honrar pai e mãe tem a ver com honrar a Deus que deu o mandamento. Ele disse que era para fazer. Então, independente de todas as circunstâncias difíceis que você possa ter vivido, ou está vivendo, honra o Senhor primeiro. Ora ao Senhor primeiro. Senhor, difícil é lidar com essa situação que eu vivo, mas porque o Senhor mandou, me ajuda a fazer, a dar o peso, a honra, na proporção que eu aguente e que é justo aos olhos do Senhor. Ninguém consegue compreender nenhum dos mandamentos se desprezar o 1º. Deus é o único na sua história, Ele é o Senhor na sua história, então todos os outros mandamentos vão passar por esse crivo. Por que é que eu devo honrar um pai que me abandonou? O número 1, porque o Senhor mandou. E Ele é o Senhor na minha vida. Mas pastor, como eu vou fazer? Aí eu não sei. Mas o Senhor sabe. Então ora. Então busca Ele. E em muitos casos, meus queridos, a gente precisa compreender que sem perdão a vida não anda. Nós vamos travar a nossa história, nós vamos travar a nossa mente, nós vamos travar os nossos relacionamentos se a gente não perdoar. E então, não tenho tempo para explanar sobre isso, como fizemos ontem, assiste o vídeo de ontem. E a gente falou mais sobre essa questão. Honrar vem antes de não matar, não adulterar, não furtar, não jurar falsamente, não cobiçar. E a base para que essas coisas não vão acontecer, não é que a gente não tem vontade, a gente não tem coragem, a gente não tem tato. Elas não vão acontecer se quebrou o 1º. Se o 1º for mantido, o Senhor é o meu Deus, o único Senhor, então eu vou manter. E nós vamos achar um caminho para fazer essa coisa de maneira certa. Então talvez alguns de vocês aqui deveriam ligar hoje sim para a sua mãe, o seu pai. Mas talvez não só para dar feliz dia das mães, mas falar: mãe, me perdoa, eu quero honrar mais a senhora. E as circunstâncias que vocês viveram, elas precisam ser colocadas debaixo da soberania do Senhor. Debaixo mesmo, daquilo que você sente e viveu
e confiar no Senhor para te honrar. Porque às vezes nós seguramos, porque a gente tem um coração egoísta, a gente segura as coisas, parecendo que fazendo isso nós estamos ganhando. E nós estudamos ontem. Não perdoar é beber o veneno e esperar que o outro morra. Então a gente precisa avaliar isso. É interessante que a gente colhe de fato as consequências desse ato, e muitas pessoas têm vivido isso. Mas é um ato de adoração. Eu vou honrar a Deus Pai que é maior. Então eu dou um peso de honra a Deus, que é o Senhor, o único da minha vida. E porque isso aqui tem um peso muito maior, então eu vou conseguir dimensionar e cumprir o 5º mandamento de honrar pai e mãe. Não somente no Dia das Mães. A honra que devemos dar aos nossos pais é, antes de tudo, um ato de submissão e adoração ao Deus único da nossa vida. Agora é importante a gente pensar sobre ter um pai e tua mãe. Como a gente tem aqui pais e mães. O pai deve ensinar os seus filhos, Deuteronômio 6, como a gente acabou de ler. E foi exatamente quebrando Deuteronômio 6 que o povo de Israel quebrou a cara. Se você fizer uma análise da história de Israel, você vai ver que o que o Senhor está falando aqui no 5 e no 6, nortearia a vida deles para sempre. E o povo foi se desviando do Senhor, ao ponto de chegar ao cativeiro. A perder a terra, que era a promessa, a perder a liberdade religiosa, que está dentro do decálogo, e viver submisso escravo debaixo de uma outra nação. Que couro, hein? Que couro que o povo de Israel tomou. Foi grande. E a gente depois vê o livramento do Senhor no decreto do rei, libertando o povo para voltar. A gente vê Esdras chegando e restaurando a perspectiva da lei. A gente vê os atos litúrgicos voltando. Neemias chega com caminhões e caminhões de ajuda para restaurar o muro. A ideia, tudo está se levantando de novo. E então vem, por exemplo, Malaquias. A gente vê Ageu falando ao povo pós-exílio, dizendo: vocês continuam quebrando os mesmos princípios, não colocando o Senhor como auge, como máximo na sua vida. Isso vai acontecendo e o povo vai se perdendo. O teu pai e a tua mãe, você que é pai e mãe, precisa assumir a tarefa de ensinar os seus filhos no caminho que eles devem andar. O Deuteronômio 6 aqui é muito interessante. O primeiro, no verso 2, ele diz: tu. O tu é base para o vós. Se Deus é o teu Deus, então você conseguirá transmitir essa fidelidade aos seus filhos. Mas às vezes nós dizemos: sim, o Senhor é o meu Deus, mas as circunstâncias, mas o trabalho, mas o dinheiro, mas. É ou não é? Então, às vezes, a gente exige do nosso filho um peso maior, às vezes, do que a gente exige de nós mesmos. Comece por você. Alinha você com o soberano. Depois você consegue, vai transmitir aos teus filhos e depois ajudar os teus filhos a transmitir aos filhos dele. O que é isso aqui? Isso aqui é uma ideia de perpetuar a adoração ao Senhor. O honrar pai e mãe, na perspectiva de não ser só um mandamento para criança, honrar pai e mãe por toda a vida, isso é um cuidado social. Isso é perpetuar a obediência. Honramos pai e mãe com 10 anos, 30, 50, e honramos a mãe com 90. É um ciclo para ter o Deus como nosso Senhor em todas as fases e acima de todas as circunstâncias. A gente faz isso. Pai e mãe que se gasta pelos filhos, ao invés de pelo dinheiro ou pela fama, ele deve verdadeiramente ser honrado. Aí o texto continua: para que se prolongue os seus dias sobre a terra. E, gente, a grosso olhar,
Tem muita gente morrendo por ser desobediente a pai e mãe. Muito. Eu fico lembrando os livramentos que o Senhor me deu, porque eu desobedeci minha mãe. Um milagre aconteceu na minha vida quando eu tinha 17 anos, aqui no Tatuapé. Deus falou comigo aqui no Tatuapé, na rua do McDonald's. Às vezes eu passo lá só para lembrar o que Deus fez na minha vida, aqui. Teve uma vez, várias vezes a minha mãe falou, filho, não vai. Não sei se você já passou por isso, né? Não vai. E assim, hoje, puxa, não dá para ter a sabedoria que a gente tem com 40, lá no 20, né? Por isso que a gente tem que mentorear os mais jovens, para eles ficarem mais ligados, e aprender a sabedoria o quanto antes na vida. Várias vezes a minha mãe falou assim, filho, não vai. Só que assim, a minha mãe falava, filho, não vai, muitas vezes. Muitas vezes, mas muitas vezes. Mas tinha algumas vezes que parecia que tinha um tenor ali, um soprano, um negócio. Filho, não vai. E entre essas tantas, filho, não vai, filho, toma cuidado. Uma vez um cara pôs uma arma na minha cara. O cara me confundiu com outro cara. Ele pôs uma arma na minha cara. Aí você fala assim, meu Deus, que crueldade. Sabe o que eu fiz? Eu dei uma cabeçada na arma. Eu matei a arma. Que é louco da cabeça. O cara pôs aqui, tirando a cabeça e furo para cima dele. Peguei um pau, Márcio. E eu era um cara forte. 52 quilos, costela tudo aparecendo aqui, magrelo. Se o vento batia, vergava. Mas era machão. E eu vi naquele dia, depois que passou. E aí chegou uns caras, não é ele, o cara está ali, o cara saiu. E eu ainda saí assim, ó. Quando eu soltei o pau, e eu pensei, que eu não estava pensando. Eu não falei para minha mãe assim, mãe, você tinha razão. Que é isso? O orgulho eu não vou deixar. Mas ela tinha razão. Quase. Então, para que se prolongue os teus dias, tem a ver com dar ouvido ao que os pais estão ensinando. Um pai mais maduro, ele sabe um pouco mais, mas a gente jovem, a gente é tão tupetudo. E eu era tão tupetudo, acho que até por isso que o Senhor tirou. Normalmente, os filhos não saíam de tão próximo dos seus pais. Eles continuavam ali para perpetuar o clã. Nós já falamos que Abraão rompeu isso. Mas, por exemplo, Isaac, ele recebeu Rebeca na tenda de sua mãe. Então, traz para perto. Jacó era honrado ainda como um pai, um patriarca. Por exemplo, quando José vai trazer os seus filhos, Jacó inverte a mão. José fala, não, pai, lembra? É a mão direita aqui, ó. Aí o Jacó fala o quê? Meu filho, é assim que vai ser. Então, isso também explica a honra que Israel dava aos pais, quando até mesmo no relato bíblico é dito assim, fulano de tal teu pai. E quando você vai olhar na genealogia, era o avô ou era até um ancestral. Mas era a ideia de que ele ainda figurava como uma autoridade. O pai precisa ser colocado nesse nível. Em muitos casos, a vida se encurta por desobediência aos pais. Muitos casos. Então, vocês, filhos, por favor, presta atenção. Presta atenção. No mínimo, reflete depois. Mas muitas vezes, eles têm razão. Eles têm razão. E aí o texto continua, aí te vá bem sobre a terra, Deuteronômio. Aí o verso 16, os pais marcam a vida do filho para toda a vida e além da própria vida. Então todos nós, se olharmos para trás na história da nossa família, a gente vai ver homens de verdade, mulheres de verdade, que romperam com muitas coisas, que se empenharam demais para a gente chegar aonde a gente está hoje. O ir bem, ele é visto em várias partes do Antigo Testamento. Quando muitas vezes fala, os filhos dos teus filhos serão abençoados.
É a ideia que a nossa postura pode criar uma nova geração. O ir bem não pode ser uma utilização, falar assim, Senhor, estou honrando o Senhor, aqui é o meu pai, mandei um gift no WhatsApp dele. Olha, eu mandei hoje aqui uma caneca com bombons no Dia das Mães. Estou honrando, hein, Senhor? Então me ajuda a ir bem. Isso é uma expressão clara de ganância e não de devoção ao Senhor. Então, quando a gente entende o ir bem primeiramente tem a ver com viver para a glória de Deus. O ir bem tem a ver em nos tornarmos um instrumento da bênção de Deus, para todos aqueles que nos cercam. O ir bem tem a ver com perpetuar as próximas gerações os louvores do Senhor. Depois você lê lá o Salmo 78. O que ouvimos e aprendemos, o que nos ensinaram os nossos pais, não encobriremos a futuras gerações, contaremos os louvores do Senhor e as maravilhas que Ele fez. Esse é o nosso trabalho de pai. Vamos falar constantemente. O pão que chegou nessa casa foi o Senhor quem deu. A dificuldade que nós estamos passando é o Senhor que permitiu. E nós vamos perpetuar às futuras gerações de que o Senhor é soberano. O ir bem tem a ver com ser alguém digno de glorificar a Deus. Isso é ir bem. Não é ter sucesso na vida profissional, na vida financeira, na vida acadêmica. Tudo isso é importante. E o Senhor dá, viu? O Senhor faz todas essas coisas. Mas como o pastor falou hoje, o coração, o movimento aqui dentro tem que ser constantemente avaliado, porque enganoso é o coração, corrupto é o coração. Nós somos capazes de fazer um bem para a nossa mãe, com intenção egoísta, vaidosa, impura. Nós temos essa condição. É só o Espírito do Senhor para nos convencer. Uric diz o seguinte: a família natural deve ser estruturada de modo bilateral, em uma dialética cooperativa nos quais os pais têm o privilégio de responsabilidade. Os filhos devem honrar e obedecer e sustentar o pai até a velhice. E a responsabilidade dos pais é criar e educar os filhos no caminho e no temor do Senhor. Imagina, se isso daqui não é uma expressão da sabedoria perfeita de Deus. Enquanto nós vamos produzindo, e ainda somos filhos, nós vamos honrando o nosso pai, ajudando o nosso pai a terminar bem a vida dele. Ao mesmo tempo, agora, ou de uma outra perspectiva, os pais vão se envolvendo em ensinar o temor do Senhor aos seus filhos, para que eles possam crescer nessa perspectiva. Hoje nós temos uma ruptura de geração, por causa que esse mandamento não está sendo observado como deveria. Como deveria. Infelizmente, a gente vê traços disso também nas igrejas. Não aqui na Manaim, mas em outras igrejas tem também. E aí o texto vai encerrando, diz assim: na terra que o Senhor teu Deus te dá. Cristo disse em João 15,5, sem mim nada os podeis fazer. Deus precisa ser de fato o teu Deus, e você precisa reconhecer que tudo o que tem veio dele. O povo de Israel ia receber a herança da terra. E se a gente imaginar, a gente podia pensar que à medida que o povo ia chegando, as pessoas da terra iam morrendo. Elas iam mudando, saindo. Elas deixando a chave na porta. Mas não foi isso. A terra que o Senhor Deus te dá, deu trabalho para conquistar. E eles nem fizeram todo o trabalho. Mas eles reconheciam e avançavam, porque eles tinham certeza que Deus tinha prometido aquela terra. Então era o reconhecimento de que Deus era o provedor de todas as coisas. Você tem isso em mente? Tudo o que você tem, de fato, foi Deus que deu. Então use para a glória dele. Não tem conversa. Se a gente fala, tudo que eu tenho Deus me deu, e a gente encolhe a mão, será que foi ele mesmo? Se é do Senhor, é dele. Então nosso coração tem que estar sensível nessa perspectiva. Jesus disse, aquele que tem os meus mandamentos guarda, esse é o que me ama. Então você o ama, guarda os mandamentos. Esse é o mandamento para ser guardado. Nessa perspectiva que a gente está falando. A expressão de fé da nossa vida passa pela obediência aos mandamentos do Senhor. Honra
é um mandamento, e perdoar é um princípio amparado para viver bem. Se Ele é o teu Deus, imite. Imite. Perdoe o seu filho. Quantos pais estão travados, amargurados com seus filhos, porque eles não tomaram as mesmas decisões que você tomaria? Ore. Você confia em Deus ou na sua capacidade de instrução? A gente tem que questionar isso. Às vezes nós queremos poupar os nossos filhos de todas as dores, mas será que no plano soberano de Deus, o filho dele, que também é seu filho, aí na metáfora, não precisa passar alguns apertos? Eu tive que resolver isso com Deus. Eu tive. Porque como meu pai morreu quando eu tinha 3 anos, eu me dei por cair em si que eu era órfão já com 30, que loucura, né? Casado com filho, que aí eu fui e falei, gente, eu sou órfão. Nunca pensei nisso, mas eu era desde os 3 anos. Aí eu tive que resolver isso com Deus. Porque lá no fundo, nós sabemos que todo pecado é um pecado contra Deus. Toda rebeldia, lá no fundo, no princípio, na base, ela é uma rebeldia contra Deus. Então eu fui resolver com o Senhor. Senhor, no plano natural que o Senhor mesmo inventou, os pais demoram mais para morrer. Então a ideia era que ele tivesse mais tempo aqui comigo. Então como é que o Senhor vai fazer? E o Senhor falou grandemente ao meu coração. E não digo que isso é uma regra para você também. Mas no meu caso, o que o Senhor trouxe ao meu coração é de que o que o Senhor estava fazendo na minha história incluía uma dor de perder um pai. Eu sinceramente não sei onde eu estaria. Claro que, sabendo que Deus é quem escolhe, Deus é quem salva, Deus é quem transforma, então eu seria exatamente o que Deus quer, mesmo meu pai estando vivo. Mas várias vezes eu me perguntei, será que eu seria como eu sou? Será que eu confiaria tanto no Senhor? Será que eu oraria tanto pelas feridas emocionais que eu tenho, lutaria tanto com esses sabotadores dentro de mim, se meu pai estivesse vivo? Eu não sei. Eu não sei. E uma das coisas que a gente se perde na vida com Deus é que a gente fica com objeções infundadas, ilógicas, a gente fica criando cenários, criando ideias, criando e se eu não tivesse entrado naquele carro, e se eu não tivesse falado aquilo. Mas a gente vai criando caminhos, mas definir o caminho depois que as coisas aconteceram é fácil. O difícil é saber o que você vai fazer de almoço, agora. Isso é o difícil. Então, por isso, nós precisamos ter a nossa vida focada em Deus todos os dias. E confiar no Senhor, que o Senhor é capaz de fazer histórias tristes se tornarem exemplos e modelos de fé e determinação. Leia as Escrituras. Nós ouvimos as devocionais do pastor Ricardo sobre Davi. Nós sabemos quem foi Davi. Se a gente pegar outros recortes da história de Davi, a gente vai falar, isso aqui não era homem não, isso aqui era um anjo. O cara era formidável, o cara era sensacional. Deus falou com esse cara, Deus perpetuou o trono dele, é da descendência dele que nasceu o Cristo. Meu Deus, que homem maravilhoso. Opa, vamos olhar aqui o detalhe. Então, Davi e tantos outros nas Escrituras, é prova viva de que o Deus soberano não se limita às nossas feridas. Ele não se limita às nossas limitações. Ele é soberano. E Ele é capaz de transformar uma jogada perdida em um grande lance. Ele é capaz. O mesmo Deus, que é o provedor de todas as coisas, é o Deus que em sua sabedoria permite coisas desconfortáveis acontecer. Mas esse mesmo Deus é o que faz nova todas as coisas. Essa é uma realidade. Que a gente tem que pegar tudo isso que nós estamos ouvindo e fincar dentro da nossa cabeça. E deixar descer para o nosso coração. E calar o nosso ego. E calar o nosso orgulho. E calar a nossa vaidade. E talvez nesse Dia das Mães, pode ser um dia muito especial para você e sua mãe. Primeiro, você como filho, olhá-la e dar o peso que o Senhor vai te pedir de honra. Talvez restaurar um relacionamento. Talvez você vai pegar isso e ligar para o seu pai e falar, pai, hoje não é Dia dos Pais, mas
o Senhor falou aqui ao meu coração, eu tenho um negócio para a gente acertar. Isso é mais difícil do que comprar um presente no shopping. Muito mais. Mas tem um valor eterno que presente nenhum pode se igualar. Quero concluir pensando em Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele foi o maior exemplo de honra ao Pai. O maior exemplo. Primeiro, ele foi submisso ao Pai. Obediente até a morte e morte de cruz. Submisso. Em um dado momento ele fala, Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Aí tem uma vírgula. Contudo, não se faça a minha vontade, mas a sua. Submisso. Nesse Dia das Mães, seja submisso ao Pai Celeste. Ao mandamento 1. Ele foi identificado com o Pai. Ele disse, eu e o Pai somos um. Quem vê a mim, vê o Pai que me enviou. Então, imite o Pai Celeste. Se a sua paternidade, a paternidade que foi na sua vida, a maternidade que foi na sua vida, foi disfuncional, imite o Pai Celeste. O soberano, o Senhor. E ele glorificou o Pai. João 12, 28, a gente falou um pouquinho dele ontem. Pai, glorifica o teu nome. E o Pai disse, eu já glorifiquei. Ou seja, eu estou me agradando de você. Dá o peso ao teu pai e tua mãe devido. Hoje de manhã eu tive que orar isso ali, naquela cama onde eu cresci. Naquele quarto onde eu cresci. E pensei nisso aqui. E eu sou um filho meio cabeção. Ultimamente minha mãe tem reclamado pouco. Mas eu acho que ela cansou, não é que eu melhorei não. Ela liga e fala assim, oxe, esqueceu que tem mãe? Eu sou desse tipo, filho falho. Mesmo. Eu tenho que dar uma melhorada. Não adianta ficar fazendo as viagenzinhas de vez em quando aqui, e levar para comer comida japonesa, isso aí não é só isso não. A gente tem que dar esse peso de honra. Então, para a gente fechar e ter as ideias mais claras aí, honrar pai e mãe, portanto, é primeiro um ato de obediência ao mandamento de Deus, o nosso único Deus. Um ato de glorificar a Deus por toda a vida. A gente honra como criança, como jovem, como adolescente, como adulto, e a gente honra o Pai na velhice. É um ato de dar o devido peso de valor àqueles que o Senhor nos confiou. Você teve o pai que teve, a mãe que teve, porque dentro de um plano soberano o Senhor sabe o que tinha que fazer. Mesmo que a gente questione. E é um ato de imitar a Cristo, que se submeteu ao Pai, que quis imitá-lo, que quis mostrar ao mundo como, de fato, a gente pode viver para a glória de Deus.